Muito bem, olá! Terminaram os exercícios, conseguiram resolver? Tenho certeza que não tiveram muita dificuldade para resolver exercício, pois são atividades fáceis de resolver. Vamos para o nosso primeiro problema, envolvendo probabilidade. E aí a gente tem a questão seguinte. Qual a probabilidade de se escolher num conjunto de números, ok? O conjunto de números que variam de 1 até 21. Qual a probabilidade que eu escolha um número que é divisor de 12 e de 16? Qual a probabilidade de que ocorra um número divisor de 12 e de 16? Então, só para lembrar, quando eu coloco 12 aqui, quais são os divisores do número 12? Os divisores do número 12 são 1, o 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. E o 16, quais são os divisores do número 16? Divisores do número 16 vai ser o 1, o 2, o 3 não vai ser, o 4, 6 também não, o 8 e o 16. E o próprio 16. Então, lá, a probabilidade de se escolher no conjunto um número que seja divisor de 12 e 16 é... Eu tenho quantos números que são divisores de 12 e de 16? Eu tenho esse, eu tenho o 2 e o 4. Então, eu tenho 3 números que são divisores de 12, probabilidade que seja divisor de 12 e 16, né? Eu tenho 3 possibilidades e um total de 21. São 21 o meu espaço amostral desse grupo. Então, 3 dividido para 21. Se eu dividir, eu vou ter um número em decimal que eu posso transformar ele para porcentagem. Só que lembra que o Rafael falou durante a aula? Depende da resposta, ela vai estar dada na forma de fração ou vai estar na forma de porcentagem. Então é bom você saber os dois jeitos. Nesse caso, a resposta, o resultado que nós encontramos não encaixa em nenhuma dessas respostas. Mas aquela fração ela pode ser simplificada. 3 sobre 21, nós podemos simplificar por 3, né? Dividir por 3 tanto o número de cima como o de baixo. 3 dividido para 3 vai dar 1. 21 dividido para 3, 7. 1 sétimo. Ah, 1 sétimo tem a resposta, letra C. Então, qual é a probabilidade de escolher no conjunto de números que vai de 1 até 21, que eu escolha nesse conjunto de números um número que seja divisor de 12 e de 16 ao mesmo tempo? Nós temos 3 possibilidades de números que são divisores de 12 e de 16 em um total de 21. Olhando a resposta, nós simplificamos a nossa fração 1 sétimo, que é a resposta letra C. Exatamente. Se, por exemplo, fosse necessário transcrever isso para porcentagem, tranquilo, dividiria o resultado, 1 sobre 7, que daria 0,142857 e mais alguns números decimais. Multiplicando por 100, já que um coeficiente eu posso transformar em taxa, multiplicando por 100, que ia me dar 14% de chance. Então, a chance disso ocorrer é de um pouquinho mais de 14%. Ok. Na hora que você faz o exercício, você ainda tem que olhar as alternativas que estão lá. Então, tem exercício que pede em porcentagem, tem exercício que perde na forma de fração. A segunda questão. Numa peça de teatro, ok? Será sorteado ingresso para a próxima entrada, ok? No teatro estão presentes 60 homens e 80 mulheres. 60 homens e 80 mulheres. Dessas 80 mulheres, 25 são mães. 25 são mães. Olha a probabilidade. Qual a probabilidade de a pessoa sorteada ser homem ou ser mãe? Qual a probabilidade da pessoa sorteada ser homem ou ser mãe? Então eu tenho união, 2 eventos na união. Então eu uso aquela equação da união de A com B, 2 eventos na sequência. Possibilidade de ocorra o evento A mais possibilidade de ocorra o evento B menos a possibilidade de ocorrer intersecção de A com B. E aí, substitui as informações. A união desses eventos, possibilidade de ocorra o evento A. Quem é o evento A?
que seja sorteado um homem. Eu tenho quantos homens nessa peça? 60. Qual é o espaço amostral? Quantas pessoas estão presentes nesse teatro? 140. 60 homens e 80 mulheres. Então, a possibilidade de que ocorra homem sorteado é 60 sobre 140. Mas, possibilidade do evento B. O evento B é ser mãe. Tem quantas mães presentes nesse teatro? 25. Então, eu tenho 25 sobre 140. Menos a intersecção. Intersecção existe um pai que é mãe ao mesmo tempo, Rafael? Acredito que provavelmente nesse caso não teria nenhum pai que é mãe ao mesmo tempo. Então, se não existe, a chance de ocorrer é de zero. Não existe, é zero. Agora podemos trabalhar o nosso exercício. Então, A união B é uma fração, denominador é igual. Quando o denominador é igual, é fácil fazer essa conta. 140. E aí eu só somar os números. 60 mais 25, eu vou ter 85. Observe que, ao fazer a opção lá, nenhuma das nossas alternativas encaixa na resposta. E aí você vai fazer. Precisa achar aí na forma de porcentagem? Parece que o exercício não quer na forma de porcentagem. Então eu vou fazer a simplificação. 85 e 140, muito provavelmente, simplifica por 5 ao mesmo tempo. Lá na quinta série você descobriu lá, números terminados em 5 e 0 são divisores de 5. Então, 85 dividido para 5, eu vou ter 17. 140 dividido para 5, eu vou ter 28. 17 sobre 28. Aí eu olho nas minhas alternativas. Opa, achada a resposta. Então eu tenho 17 possibilidade de um total de 28. Se eu quero transformar isso em porcentagem, já que a linguagem de porcentagem parece ser mais fácil o entendimento, dividir 17 para 28, eu vou ter em média 60% de chance de que os 2 ingressos sejam dados para uma pessoa que é 2 ingressos? Isso, 2 ingressos. Ou seja, 60% de que ocorra um homem e uma mulher grávida, uma mãe. Mulher grávida não, uma mãe, né? Que dá no mesmo. O 5 é, ao lançar uma moeda, ok, consecutivamente, qual é a probabilidade de se obter 3 caras? Estou lançando consecutivamente, Rafael, então aqui vai ser uma distribuição binomial? Exatamente. Então, se você observar, você tem vários lançamentos. Não é um único evento. São 5 lançamentos, porque foram lançados 5 moedas. Então, Como quantidade de moedas é uma variável discreta, eu posso somente quantificar em números inteiros, 1 moeda, 2 moedas, 3 moedas. O método que se adeque a esse, já que não está associado a tempo e espaço, é o método binomial. Então, eu tenho uma distribuição de probabilidade na forma binomial. Para fazer o binomial, eu preciso saber qual é o meu sucesso e qual é o meu insucesso. Qual é o sucesso quando eu jogo uma moeda e sai cara? Então, o que eu estou procurando é que saia cara. Então, o sucesso meu é de que ocorra uma cara dentro de quantas possibilidades possíveis? 2, cara e coroa. Então, a probabilidade de sucesso é 1 em 2. 1/2, né? E de insucesso também vai ser Exatamente. O insucesso seria o contrário. Não sair cara. Não sair cara significa sair coroa. Então, é uma coroa em 2 possibilidades. Fazendo a distribuição binomial desse exercício, então nós vamos ter possibilidade, ok, de que o sucesso que nós estamos procurando é que saia 3 caras. Então nós vamos ter a distribuição binomial de 5 lançamentos tomados 3 a 3, ou seja, que saia 3 caras, vezes P, lembra do P? P é o sucesso, que é 1 sobre 2. Ou você pode dividir 1 para 2, que vai dar 0,5. Ok, 2. Eu quero que ocorra quantas caras? 3. Vezes um insucesso, que nesse caso vai ser 1 sobre 2, elevado a 2. Se eu tenho 3 caras, só pode ocorrer nas outras 2 coroas. Agora basta fazer essa multiplicação de valores. X e tomados
possibilidade de ocorrer 3 caras vai ser 5 somado 3 a 3, nós já fizemos hoje. Mas só para a gente reforçar, eu vou ter aqui 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos 3. 5 menos 3 é igual a 2 fatorial. Então, já posso colocar aqui direto 2 fatorial. Trabalhando isso, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3. Por que a gente para no 3? Porque eu tenho a possibilidade de eliminar com esse 3 fatorial de baixo. Ok? Então, eu vou ter 5 vezes 4 em cima, que vai dar um total de 20. E aí embaixo eu vou ter o 2 fatorial, que é 2 mesmo. Então, 20 dividido para 2 é igual a 10. Ok? E aí eu posso colocar aqui 10 vezes 1 meio elevado a 3 é igual a 1 oitavo. Podemos tirar essa parênteses. Vezes 1 oitavo. Vezes 1 quarto. Ao multiplicar 10 vezes 1 vezes 1 oitavo, eu vou ter 10 sobre 32. Ok? Então, eu tenho 10 sobre 32. Dividindo isso, eu vou ter, então, 3,125. 0,3. Opa, desculpa. Ah, é. 10 dividido para 32 vai dar 0,3. 0,3 é uma sequência de números a mais. Nós podemos transformar isso em porcentagem. Isso equivale a um pouquinho mais de 30%, mas vamos arredondar como 30%. Então, a possibilidade de que, ao lançar sucessivamente 5 moedas, ocorrer 3 caras é de 30%. Rafael? Exatamente. Nesse problema, o que você tem que tomar cuidado é aquela primeira representação. Está entre parênteses 5 e 3, mas observe que não tem uma barra. Então, não é uma fração. 5, 3 é um chamado binômio de Newton que vai responder como se fosse uma combinação lá do ensino médio, quando você viu permutação, combinação e arranjo, que é a nossa representação que foi calculada embaixo. Você tem uma representação através de fatoriais. Outro erro que geralmente cometem é na hora de resolver a potência. Então, se você tem a potência de 1 sobre 2 ao cubo, significa que você vai fazer 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes, que dá 1, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, por isso que tem 1 sobre 8. Outro ponto que geralmente surgem bastante dúvidas é na multiplicação de fração. Se vocês observaram, aquele 10 não tem denominador, não tem aparente, mas o denominador é um denominador 1. Por isso que na multiplicação a gente multiplicou os numeradores, 10 vezes 1 vezes 1, que dá 10, 1 vezes 8 vezes 4, que deu 32. E como o professor Júnior falou, tanto é possível a representação na forma de fração, que deu 10 sobre 32, ou simplificando, 5 sobre 16, ou na forma de porcentagem. Só que geralmente para apresentar esses valores é muito mais visual, muito mais fácil de compreender quando utilizamos a linguagem de porcentagem. É mais comum, mais prático. Por fim, nós temos aqui, já falando em porcentagem, então, toda vez que eu estou trabalhando com porcentagem, eu tenho dois eventos, os dois eventos, um e o outro, os dois são opostos, a soma deles tem que dar 100%. Então, qual é a possibilidade de ocorrer um gol ou um não gol? A possibilidade que isso ocorrer, se eu somar os dois, tem que dar 100% de certeza. Ao saber disso, eu vou usar nesse exemplo aqui. Vejam só, uma fatia de pão com manteiga pode cair no chão de duas formas, né, de duas maneiras apenas. Possibilidade A, ou ela ocorra com a manteiga para cima, evento A, ou ela ocorra com a manteiga para baixo, evento B. Ou não tem como cair de outro jeito. Ou vai cair com a manteiga para cima, ou vai cair com a manteiga para baixo. A certeza é que vai ser ou de um jeito ou de outro. Numa linguagem matemática, se eu somar a possibilidade de ocorrer para cima mais a possibilidade de ocorrer para baixo, se eu somar esses dois eventos, eu vou ter um total, uma certeza, um 100% de informação, ok? Aí eu posso ler as minhas alternativas. Então, só reforçando, qual a possibilidade de ocorrer uma manteiga para cima? Não sei, mas é o evento A.
Qual a possibilidade de ocorrer de que o pão caia e a manteiga esteja para baixo? É o evento B. Se eu somar esses dois eventos, vão ter que ter 100%, minha certeza. Então, vamos lá. Uma possível distribuição de possibilidade para esses eventos vejam que o exercício ele já trouxe umas possíveis respostas para você. Pode ser essa letra A? A probabilidade do A e do B vai ser sempre 3/7? Não, não vai ser. Significa que o A nunca vai ocorrer, vai ser 0, só vai ocorrer o B? Também não é verdade. Não existe probabilidade negativa. Ou é 0, ou ela não existe, ou ela existe. Então não vai ser a letra C. A resposta correta vai ser a letra D. Ao somar a possibilidade do carro, é uma possível distribuição. Vejam as possíveis letras aqui. Uma possível distribuição é 0,4 mais 0,6. 0,4 mais 0,6, se nós tivéssemos em linguagem porcentagem, 40% mais 60%. Se eu somar isso, eu vou ter 100%. Então, uma possível distribuição, ou seja, uma possível resposta para este exercício é a letra D. Ou seja, a possibilidade pode ocorrer de 0,4 para o evento A e de 0,6 para o evento B. Somando A com B, eu vou ter um inteiro que em porcentagem é igual a 100. Correto, Rafael? Exatamente. Você talvez estaria se perguntando, por que não poderia ser a A? Obviamente, as probabilidades poderiam ser iguais. Mas se você considerasse A como sendo igual a B, que é igual a 3/7, então você tem 3/7 do evento A, 3/7 do evento B. Somando os dois, daria 6/7. Não fecharia os 100%, seria 6 em 7. Ou seja, faltaria a outra possibilidade. E pelo enunciado do problema só tem as duas possibilidades. Então não fechou. Da mesma forma com as outras. Por exemplo, na B, você tem 0 e 5/7. Se você somasse os dois, daria 5/7. Faltaria 2/7 para um terceiro evento, que foi descartado, pois só há duas chances, manteiga para baixo ou manteiga para cima. Então, na soma, vai ter que fechar a tua fração, vai ter que fechar a porcentagem. Então, verifica a soma, como o professor Júnior comentou. Muito bem. E aí vai finalizando essa nossa quarta teleaula, ok? Vamos deixar nessa atividade uma atividade no AVA, Rafael. A atividade no AVA envolve isso que a gente trabalhou hoje, o que a gente trabalhou na aula de quinta, um pouquinho de estatística, a média, moda, mediana, ok? Dá uma revisão lá na hora de fazer o exercício. É bom, né? Uma revisão, porque só permite uma tentativa. Uma tentativa. Então, o que você vai ter que fazer? Se ainda tiver dúvida, assistam novamente as duas teleaulas, tentem refazer os exemplos, verifiquem onde está errando. Se tiver dúvida, interaja com o tutor através do fórum de discussão. E aí, a hora que você se sentir preparado, e de preferência antes de finalizar a questão, porque senão você não vai conseguir responder depois, ainda tiver tempo, responda o questionário. Leia com atenção as respostas, pois ela vai abordar os assuntos que vimos essa semana. As medidas de posição e dispersão da aula anterior, mais o conteúdo de probabilidade. Ok? E esse assunto que a gente trabalhou no final da aula agorinha, de distribuição de frequência, de distribuição binomial, Poisson e normal, a gente não vai trabalhar, não vai cobrar isso nas nossas avaliações. Era só para a gente trabalhar um pouquinho da teoria, o significado desses assuntos, ok? Então, muito obrigado por assistir mais essa aula. Revejam quantas vezes quiser essa aula no ambiente virtual. Tiver dúvida, interage com os tutores que nós temos no polo e à distância. Até para nós também, né? Manda dúvidas se tiver alguma informação. E bons estudos, boa atividade e até a próxima quinta-feira com mais uma teleaula para vocês.